A graça e a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem sentar. Eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias em Mateus, capítulo de número 21. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 21, verso 33. Todos acharam? Mateus 21, 33. Atentai, noutra parábola, havia um homem dono de terras que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receberem os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhe o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Verso 42. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Amém. Que o Santo Espírito possa aplicar em nossos corações essa palavra e que sejamos edificados e alimentados pela palavra do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Como já foi pedido em oração, nós cremos no Deus que ouve e nos abençoa, em nome de Jesus. Quando Jesus contou esta parábola, Jesus se encontrava no templo. O contexto nos mostra, especialmente o verso 23, Jesus estava no templo. Essa é a última semana de vida de Jesus antes dele morrer na cruz. Mateus começa a descrever a última semana de vida de Jesus a partir do capítulo 21 de Mateus. No domingo, Jesus entrou em Jerusalém de maneira triunfal, como nos diz os versos de 1 a 11. Novamente ele vai ao templo na segunda-feira. Na segunda-feira Jesus purifica o templo, aquela célebre entrada de Jesus, que ele purifica o templo. Ali havia os vendedores, os cambistas. Ele purifica o templo e ali no templo ele efetua várias curas, vários milagres Jesus realiza no templo. Na terça-feira Jesus volta ao templo e, conforme nos diz o verso 23, até o capítulo 22, Jesus passa a ensinar no templo. Jesus purifica no templo, ou purifica o templo, Jesus cura no templo e Jesus ensina. Então esse é o contexto dessa parábola. Jesus está no templo ensinando o Evangelho, anunciando as boas novas do reino de Deus. E nesse momento, aproximam-se de Jesus alguns fariseus, alguns escribas, e questionam a autoridade de Jesus. Eles perguntam: com que autoridade tu estás fazendo isto? Desde o domingo, a entrada triunfal,
as poderosas curas e o ensino. Eles questionam a autoridade de Jesus. E aí nesse momento, Jesus continua ensinando, apesar dos questionamentos, apesar das oposições. Jesus continua ensinando o evangelho do reino, as boas novas de salvação. E o ensino de Jesus, nesse trecho, Jesus se utiliza de 3 parábolas. Essa era uma maneira muito eficaz de Jesus ensinar. E nesse contexto aqui, ele vai proferir 3 parábolas. A primeira parábola é a parábola dos 2 filhos, que está nos versos 28 a 32 do capítulo 21. A segunda parábola é a parábola dos lavradores maus, que está nos versos 33 ao 46. E a terceira parábola está no capítulo 22, do 1 ao 14. No último domingo que preguei aqui à noite, nós estivemos meditando na parábola dos 2 filhos. Nesta noite, com a graça de Deus, eu gostaria que nós meditássemos na segunda parábola, a parábola dos lavradores maus, que Jesus pregou naquele dia no templo, ensinando os que ali estavam, e que Jesus manifeste a sua presença por intermédio da sua palavra, e nos ensine nesta noite, e nos alimente nesta noite, e nos edifique por intermédio da sua palavra, para a glória do seu nome. Diga amém. Observe o verso 33. Jesus começa o verso 23 com a seguinte palavra: escutem. A Nova Almeida atualizada, a palavra atentai, talvez a sua Bíblia tenha aí, atentai. Em outras traduções diz ouvi, em outras traduções diz escutem. Jesus começa convidando aquelas pessoas a ouvirem. Preste atenção, escute. Jesus tem uma palavra para o seu coração. Ouça. Eu queria destacar essa palavra inicialmente, irmãos. Escutem. Diga comigo essa palavra. Escutem. Vamos lá, todo mundo? É um desafio. Será que você está escutando? Será que você está ouvindo de verdade? Irmãos, tem pessoas que estão aqui com o corpo, mas a mente está divagando. Aquieta sua alma. Ouça a voz do Senhor. Discipline o seu coração. Às vezes a gente não consegue se aquietar, e Jesus tem que dizer: escute, atenda, ouça, aquiete o seu coração. Ele está cuidando de tudo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem. Escute. Como está difícil escutarmos, irmãos. Como tenho dito, às vezes estamos no corpo, mas a alma está vagando. Muitos estão fisicamente, mas a mente divagando. Muitos estão aqui no corpo, mas a mente está no Instagram. A gente já não consegue se desligar. A gente já não consegue cultuar. A gente tem que estar de segundo em segundo. E o Senhor me diz e te diz: nós estamos cultuando a um Deus que fala. Nós estamos no santo culto. O que é que a gente escreveu aqui? Está quem é maior. Você crê nesse versículo? Ele está aqui, irmãos. Ele é digno de atenção. Ele é digno de reverência. Ele é digno que a gente pare tudo. Será que a gente não pode parar 1 hora, 2 horas para ouvir aquele que é mais excelente, mais importante, ouvir a melhor palavra, a mais urgente palavra, que não é da carne, não é do homem, não é da política, é do Senhor. Escute, não desperdice a oportunidade. Quantas oportunidades temos desperdiçado? A gente entra
e sai, não ouviu, não adorou, não cultuou. Conversas paralelas. E o texto nos revela: Jesus está no templo e nos convoca a escutá-lo com reverência, com atenção, com expectativa. Será que a gente perdeu a expectativa de que Deus vai falar, consolar, exortar, salvar? Será que nós adoramos um ídolo morto? Nós adoramos o Cristo vivo, o Cristo presente, que consola, que exorta, que encoraja, que continua libertando, salvando, por intermédio da sua palavra poderosa. Mas é preciso ouvir. Aonde está a sua mente? Aonde está o seu coração? Aonde está a sua alma? Em nome de Jesus, o Senhor te convoca dizendo: escute, atente, ouça. O ensino, a mensagem é essencial, irmãos, para a saúde da nossa alma. Sem a palavra poderosa de Cristo não há saúde para a alma. A nossa alma definhará, o nosso espírito enfraquecerá, nós vacilaremos sem a palavra de Deus. O seu ensino é essencial. E a minha reação ao ensino de Cristo produz consequências eternas. A reação que temos diante da palavra de Cristo produz reações eternas. Não brinquemos de cultuar, não brinquemos de adorar o Senhor. Nós servimos a um Cristo vivo e presente, e Ele nos diz: pare, escute, adore, louve, viva a cada momento. Ore quando tiver que orar, cante quando tiver que cantar, e ouça quando tiver de ouvir. Cada ato do culto é adoração ao Deus vivo. Quando a gente ora, a gente adora. Quando a gente canta, a gente adora. E quando a gente ouve com atenção e expectativa, nós estamos adorando aquele que é digno de ser ouvido. Quem está me ouvindo, diga amém. Depois de chamar os ouvintes a escutar, Jesus então passa a contar a segunda parábola. A segunda parábola é registrada para nós nos versos 33 ao 39. Ele conta de um homem, dono de terras. Esse homem planta uma vinha, uma produção de uvas. Esse homem é apresentado como um homem muito cuidadoso com a vinha que ele planta. A parábola que nós acabamos de ler fala deste homem que planta a vinha, que cerca a vinha. Ele coloca uma cerca para proteger, mas ele também coloca, ele constrói uma torre, uma guarita, para que ele pudesse vigiar aquela vinha. Ele constrói um lagar, um tanque. O lagar era um tanque onde as uvas eram pisadas para que se produzisse o suco, o vinho. Portanto, ele tem muito zelo por aquela vinha. Ao plantar a vinha, ao cercar a vinha, ao construir uma torre, ao preparar o lagar, cheio de expectativa, crendo que aquela vinha produziria boas uvas e produziria um bom vinho para abençoar as pessoas. Mas o texto nos mostra, conforme nós acabamos de ler, que este homem, o dono de terras, o dono da vinha, ele precisou fazer uma viagem. O texto não diz o porquê, ele precisou viajar. E então ele arrendou a sua vinha. É um arrendamento, é um tipo de contrato. Você entrega, confia aquela plantação às pessoas, que aqui são chamados de lavradores. E as pessoas pagariam aquele aluguel, vamos dizer assim, através da produção. Isso é arrendar. Os comentaristas afirmam que geralmente o dono da vinha cobrava 25% da produção. Ele entregava e no tempo marcado voltava. E assim aconteceu. Ele arrendou
E no tempo marcado, conforme nos diz o verso 34, no tempo da colheita, no tempo certo, ele volta para receber a produção da sua parte. E o verso 35 e 36 vai nos mostrar a maneira como os lavradores agem diante do contratado, diante do acertado. Diz o texto que o Senhor manda servos para buscar a parte, e os lavradores reagem de maneira traiçoeira, violenta, pecaminosa. Eles se revoltam contra os servos e espancam, matam, verso 35, e até apedrejam. O dono da terra, em vez de mandar a polícia, um exército, ele mandou outros servos. Mandou mais servos. Vá lá na minha vinha, cobre a minha parte, conforme nós combinamos. E os lavradores, diante daquela situação, intensifica a violência, porque diz que os lavradores trataram os servos da mesma maneira que trataram os outros. De que maneira? Espancando, matando e apedrejando. A parábola nos surpreende, porque no verso 37, o dono da terra, o dono da vinha, diz assim: eu vou mandar meu filho. Ele não diz assim: eu vou mandar a polícia, eu vou mandar meu filho. Eles vão respeitar meu filho. E o que é que acontece? Verso 38 e 39, eles veem chegando o filho e dizem: ei, é o filho do dono, a gente mata ele e fica com a vinha. E o que é que acontece? Como eles pensam, assim eles executam. Veja o que diz o texto. Verso 38, mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo, e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando, lançaram-no fora da vinha e fizeram o quê? E o mataram. E aí Jesus começa a aplicar a parábola. E a primeira parte da aplicação da parábola é a pergunta que Jesus faz. No verso 40, Jesus diz assim aos ouvintes: quando vier o dono da vinha, o senhor da vinha, o que é que ele fará a esses lavradores? E aí eles respondem no verso 41, qual é a resposta? Fará perecer horrivelmente estes malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Jesus continua aplicando a parábola para os ouvintes no verso 42, quando ele pergunta, verso 42, vocês nunca leram nas escrituras? E aqui Jesus vai citar o Salmo 118, versículo 22 e 23. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. No verso 43, portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Jesus contou a parábola e aplicou a parábola. E os versos finais, 45 e 46, nos revela a reação dos fariseus e dos principais sacerdotes diante do ensino de Jesus. Eles entendem, diz o texto no verso 45, que eles entenderam que Jesus estava falando, mas eles continuaram com as mesmas práticas, com a mesma vida. O que a gente pode aprender, irmãos, dessa parábola? Que lições Jesus deseja ensinar ao nos expor esta parábola? Eu gostaria então de destacar aqui algumas lições, alguns princípios que podemos aprender a partir da leitura e da explicação desta parábola que temos diante de nós. A primeira lição que nós podemos aprender nessa parábola é sobre o cuidado que Deus tem com a sua vinha, o cuidado que Deus tem com a sua igreja. O dono da vinha na parábola é uma figura do próprio Deus.
dono da vinha na parábola é uma imagem que lembra o cuidado de Deus para com o seu povo. Como no Antigo Testamento, Deus cuidou de seu povo Israel, como está escrito em Isaías 5, do 1 ao 7, assim Deus continua cuidando da sua igreja. Quem somos, irmãos? Somos a vinha do Senhor, somos a plantação do Senhor, e estamos sobre o atencioso, carinhoso e gracioso cuidado do Senhor. Como aquele dono de terra, aquele dono da vinha, diz que ele plantou, cercou e construiu uma torre de vigilância. Assim, podemos claramente afirmar, à luz da Bíblia, que Deus nos plantou como seu povo. Ele continua nos protegendo, e Ele deseja que a sua igreja frutifique para a glória e para o louvor do seu nome. Deus deseja que a sua igreja frutifique, seja abençoada e abençoe, como aquela vinha saudável. Este é o Deus que nós servimos, o Deus que planta, o Deus que cuida, o Deus que protege, o Deus que abençoa e o Deus que nos capacita a frutificar para a glória do seu nome. Quão privilegiado nós somos, irmãos. Nós não somos como uma árvore seca em um lugar qualquer. Nós não somos um matagal, nós somos a plantação do Senhor. Quão privilegiado nós somos. Temos o cuidado de Deus, temos sua palavra que nos alimenta, temos seu Espírito que nos fortalece, temos Jesus Cristo que nos perdoa, temos irmãos e irmãs, companheiros na caminhada, temos liberdade para adorar o Senhor, temos um lugar extraordinário que nos juntamos para cultuar o nome do Senhor. Quão privilegiado nós somos, plantados, cuidados, protegidos pelo Deus que nos amou primeiro. Será que nós percebemos essa realidade? De quão privilegiado nós somos? Será que temos aproveitado os privilégios que temos recebido para frutificarmos? Será que temos sido sensíveis ao trabalhar do Senhor, assumindo as nossas responsabilidades e nos esforçando também para produzirmos segundo a vontade de Deus, para a glória de Deus? A verdade é que Deus tem cuidado do seu povo. Deus tem cuidado de minha vida e de tua vida, porque Deus não abandona os seus filhos. Se de um lado, ao lermos a parábola, aprendemos verdades extraordinárias sobre o cuidado de Deus, por outro lado, a parábola nos ensina sobre a terrível realidade do pecado no coração do homem. A atitude dos lavradores revela a terrível realidade do pecado. A atitude dos lavradores revela a terrível realidade do mal no coração do homem. E a parábola nos ensina muito sobre o que é o pecado. A parábola nos ensina muito sobre como se revela o pecado. A parábola nos ensina muito sobre qual é a natureza do pecado. E nós podemos afirmar 3 verdades sobre o pecado, ou sobre a natureza do pecado, que a parábola nos ensina. Em primeiro lugar, pecado é infidelidade. A parábola nos diz que o dono da vinha arrendou, contratou aqueles homens, combinou, confiou a sua plantação. A parábola nos diz que o dono da vinha, ele agiu com honestidade, com paciência, porque ele não foi atrás na época errada. Ele diz: no tempo da colheita.
ele age de maneira honesta, de maneira justa, mas observemos, ou lembremos-nos, amados irmãos, da maneira como os lavradores agem. Eles agem de maneira desonesta, eles agem de maneira infiel, eles agem de maneira pecaminosa, porque o que é pecado? Pecado é infidelidade, pecado é desonestidade. E a atitude dos lavradores descreve a natureza do pecado, mas a atitude dos lavradores é uma ilustração da sociedade da sociedade em que estamos vivendo. Essa atitude não está distante de nós, porque nós estamos inseridos numa sociedade onde todo mundo quer tomar vantagem. Vivemos numa sociedade que celebra a quebra de contratos, a quebra de compromissos. A atitude dos lavradores reflete a postura do homem moderno. A palavra da vez é desonestidade, corrupção, infidelidade. Não basta apenas olhar o pecado no outro e dizer que lavradores infiéis, porque muitas vezes a atitude de infidelidade está muito perto de nós, porque essa realidade se manifesta no âmbito pessoal, quando não somos fiéis com os compromissos assumidos. Essa realidade se manifesta no âmbito conjugal, quando o marido ou a esposa são infiéis aos seus compromissos matrimoniais. Essa realidade, essa terrível natureza do pecado se manifesta no âmbito profissional, quando, como profissionais, não cumprimos os deveres assumidos. Essa realidade terrível no coração do homem se manifesta no âmbito nacional, quando as autoridades constituídas da nossa nação, que deveriam cumprir os seus compromissos de promover o bem, promovem o mal, a corrupção, a desonestidade, não cumprem o contrato. É um coração dominado pelo pecado, e o pecado se revela em infidelidade, primeiro a Deus, a palavra de Deus, mas também as relações interpessoais estão corrompidas por desonestidade e infidelidade. Esses lavradores representavam os próprios religiosos da época, porque mesmo sendo religiosos, estavam trilhando um caminho de desonestidade, de infidelidade. Acima de tudo, a palavra de Deus. Mas em segundo lugar, a parábola nos ensina que pecado é desobediência aos mandamentos do Senhor. Êxodo 20, capítulo 1 ao 17, nós temos registrado os mandamentos do Senhor. Vamos recitar os 10 mandamentos? Não terás outro Deus além de mim. Repita. Não farás para ti imagem de escultura. Não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não darás falso testemunho. Não cobiçarás. Irmãos, ao lermos essa parábola, percebemos que a atitude dos lavradores é uma atitude de oposição aos mandamentos do Senhor. Eles estão quebrando vários mandamentos, eles matam os inocentes, eles querem tomar o que não é deles, eles roubam, eles são fraudulentos, roubadores, desonestos. E será que a atitude desses lavradores não descreve a realidade do homem moderno? Eles planejam o mal e executam o mal. O mal no coração do ser humano
faz com que eles desobedeçam aos mandamentos do Senhor. Eles não temem ao Senhor. E não basta sermos religiosos, é preciso sermos crentes obedientes. Eles desobedecem. Eles quebram os mandamentos de maneira enfática, assustadora. Eles veem os servos, diz o texto, veja, eles espancam, eles matam e eles, veja, violência, desobediência. Uma sociedade mergulhada na extrema violência, irmãos, é uma ilustração dos dias atuais. Nós vivemos numa sociedade de lavradores perversos, extrema violência, violência verbal, violência física, violência na rua, violência em casa. Quantas mulheres nessa noite de domingo estão sendo agredidas? Crianças sendo vítimas da violência do homem. Quantos, às vezes maridos vêm até para a igreja, oram, mas em casa agem de maneira agressora, agridem, xingam. Lavradores perversos. Filhos que agem da mesma maneira. E lembremos-nos, irmãos, que Jesus, ao ensinar lá em Mateus 5, 21, 22, diz que quando agimos de maneira agressiva, verbalmente, chamando o nosso irmão de tolo, cabeça oca, utilizando a língua não para edificar, mas para ferir, maltratar, segundo nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos quebrando o 6º mandamento. Estamos matando, não com um revólver, não com a faca, mas com a língua ferina, que agride. E quantos lares estão em morte, estão em guerra? Quantos relacionamentos quebrados, porque tem prevalecido a desobediência, a violência, que se manifesta no âmbito pessoal, familiar e nacional. Em 2025, foram assassinadas no Brasil, segundo dados da internet, 34.086 pessoas. Na Paraíba, só de janeiro a setembro do ano passado, foram assassinadas 711 pessoas, uma média de 3 pessoas sendo assassinadas por dia. 711 pessoas só de janeiro a setembro. Imagina essa igreja lotada de defuntos. Pecado é infidelidade, pecado é desobediência à palavra de Deus, aos mandamentos do Senhor. Pecado gera morte, pecado gera prejuízos terríveis. E esses homens aqui evidenciam essa natureza rebelde ao se voltarem contra o filho. Eles não temem os servos, nem tampouco o filho. O pai diz: eu vou enviar o meu filho, mas nem o filho eles respeitam, eles honram. E a maior expressão de rebelião, de maldade, de pecado, é se opor a Jesus Cristo, o Filho de Deus. A maior expressão do pecado no coração do homem é resistir ao chamado do Senhor. Pecado é infidelidade, pecado é desobediência. Pecado, conforme a parábola nos ensina, é agir, ou melhor, é pensar e agir de maneira tola. O pecado, irmãos, nos torna tolos. Esses homens agem como tolos, porque olha só, o dono da vinha diz assim: eu vou enviar meu filho, no verso 37. Aí no verso 38, eles dizem assim:
Este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos de sua herança. Olhe quão tolo eles são. Eles estão dizendo assim: vai dar tudo certo. Veja como o pecado nos engana. Veja como o pecado nos incentiva para o mal, dizendo: prossiga, vai dar certo. Você é muito esperto, ninguém vai saber. Fulano foi pego porque ele é tolo, mas você não, você é desenrolado. Olhe como o pecado é astuto. Esses homens estão sendo ludibriados, enganados pelo pecado. Eles: a gente vai fazer e acontecer e vai dar tudo certo. O pecado engana, o pecado cega, o pecado torna o homem um tolo. Ele pensa de maneira errada, achando que está planejando certo. Isso se repetiu em Adão. Lembra de Adão e Eva? A serpente chega e diz: comam. Deus tinha dito o quê? Não comam, porque se vocês comerem, o que é que vai acontecer? Certamente vocês irão morrer. O diabo chega e diz: não, vai dar tudo certo, é só alegria e curtição. Desobedeçam, pequem. Na verdade, vocês se tornarão como um Deus. O pecado engana. O pecado emburrece o homem. A gente às vezes vê gente na perspectiva humana tão inteligente, tão capacitada, mas fazendo escolhas tão erradas, planos tão equivocados, resultados terríveis, porque o pecado é esse sedutor terrível. Isso me fez lembrar de uma ilustração que eu já contei aqui, acho que os irmãos já sabem, é bom que relembram, quem não ouviu, vai ouvir, do escorpião e do sapo. Já ouviram essa? O escorpião precisava atravessar uma lagoa muito funda. O escorpião não sabe nadar. O escorpião chega ao lado da lagoa e encontra ao seu lado quem? Um sapo. Sapo é um exímio nadador. O escorpião, muito conversador, chega para o sapo e diz: sapo, eu preciso atravessar essa lagoa, eu preciso chegar lá no outro lado. O sapo olha para o escorpião e diz: eu não vou te dar carona não, porque na hora que você subir no meu ombro, antigamente dizia na cacunda, né? Na hora que você subir no meu ombro, você vai me ferrar. O escorpião continua conversando, dizendo: claro que eu não vou fazer isso, sapo, porque na hora que eu fizer isso, o meu veneno é mortal e morrerá eu e você. Me ajuda a atravessar, deixa que eu suba no seu ombro e atravesse essa lagoa. Depois de muita conversa, o escorpião convenceu o sapo. O sapo disse: suba. O escorpião sobe, o sapo entra na lagoa e começa a nadar. No meio da lagoa, na parte mais profunda, o sapo só sente o ferrão entrando nas suas costas. Um ferrão venenoso do escorpião. O sapo olha para o escorpião e diz assim: mas escorpião, por que você fez isso? Vai morrer eu e você nessa lagoa profunda. O escorpião olha para o sapo e diz assim: é a minha natureza. É a minha natureza. Sabe que terá consequências terríveis, mas age como um tolo. É isso que o pecado faz no coração do homem. Ele não pensa, ele não percebe as terríveis consequências que estará colhendo na vida aqui e agora e na eternidade. É a ação desses lavradores. Eles agem como tolo. O
pecado afeta o pensamento. O pecado é um poder terrível. Os teólogos antigos diziam que o pecado tem um poder de depravar o homem. Porque o pecado atinge a minha capacidade de pensar, mas a minha volição, a minha capacidade de agir. E isso é ilustrado no versículo 45, quando diz assim: os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Jesus estava usando uma linguagem figurada, mas a fala de Jesus era direta, era um tratamento pessoal. Mas eles entendem e não obedecem, entendem, mas não mudam, entendem, mas continuam na mesma vida, nas mesmas práticas. Pecado, segunda parábola, é infidelidade, desobediência. Pecado é pensar e agir de maneira tola. Mas em terceiro e último lugar, a parábola nos ensina verdades sobre Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós temos aqui, irmãos, uma porção do Evangelho. Porque o Evangelho primeiro revela a terrível situação do pecado. Mas o Evangelho não é má notícia, o Evangelho é boa notícia. Apesar do pecado, do poder do pecado, da força do pecado, da ruína que o pecado produz, há um Deus que pode libertar, salvar, transformar. E é isso que nós lemos na parábola. O dono da vinha é um símbolo do próprio Deus que age com paciência. Observe como a vinha nos mostra a atitude do dono da vinha. Ele manda os servos a primeira vez, versículo 34. Depois de os próprios servos terem sido assassinados, ele não manda o bope, ele manda outros servos. Que paciência, que misericórdia. Ele poderia já ter resolvido a questão, mas ele age com paciência, porque é assim que Deus tem agido comigo e contigo, com paciência, com misericórdia, com graça, apesar de nós, apesar dos nossos pecados, nossas escolhas equivocadas, nossos pensamentos tolos. É o Deus de toda paciência. Veja que no verso 36 ele aumenta o número, ele aumentou o número de servos. Como Deus tem agido com paciência, Ele tem aumentado o número de servos que tem manifestado a palavra de Deus para a tua vida. Ele tem aumentado as oportunidades para que você ouça, para que você creia. E no final, no verso 37, Ele mandou quem? Ele mandou quem? O Filho. Que amor é este? É uma graça extravagante, é uma graça abundante, é um amor radical. Ele mandou o seu Filho para estar no meio de assassinos, traidores, homens perigosos. E isso é um quadro da existência humana, porque nós não somos melhores que os lavradores da parábola, porque nós pecamos contra o Senhor. Nós nos rebelamos contra a sua vontade. Todos pecaram e destituídos estão. Não há um justo nenhum sequer. Mas mesmo sendo inimigo de Deus, pecadores injustos, Romanos capítulo 5 verso 8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha. Deus envia o seu Filho para este mundo quebrado, caído de opositores. O que explica essa ação de Deus? Graça, misericórdia, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça salvadora, por intermédio de Jesus Cristo.
Mas a parábola nos ensina também um outro atributo de Deus. Se de um lado a parábola nos ensina sobre a paciência de Deus, por outro lado a parábola também nos ensina sobre a justiça de Deus. Porque aplicando a parábola, Jesus fala assim no verso 40: quando pois vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? O Senhor virá. Um dia, irmãos, a porta da graça fechará. O Senhor virá como justo juiz. Paulo, pregando em Atenas, afirmou que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. O Senhor virá. Ele aplicará a justiça. Ele executará juízo sobre os impenitentes, sobre pecadores que continuam amando o seu pecado. Portanto, a parábola é uma declaração da paciência de Deus, da graça de Deus por intermédio do Filho. Mas a parábola também é um alerta de que o Senhor virá e julgará e castigará os que não ouvem, os que não escutam, os que não creem, os que insistem no erro, no pecado. Portanto, sabendo destas verdades sobre Deus, sua graça, sua paciência, sua justiça, sua santidade, o que é que o Espírito Santo nos ensina? Não desperdice as oportunidades da graça. Qual é o grande mal que aqueles lavradores estão fazendo? Eles estão desperdiçando as oportunidades da graça, da misericórdia, da bondade de Deus. E o Senhor nos diz nessa noite, por intermédio da palavra: não desperdice as oportunidades da misericórdia, da graça, do Evangelho, do escape. É tempo de escapar da ira vindoura, do juízo final, do inferno eterno. Os próprios ouvintes chegam à conclusão do juízo. No verso 41, eles dizem assim: fará perecer, verso 41, horrivelmente a estes malvados. E então Jesus cita a Bíblia, Salmo 118, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. No Salmo 118, esse texto se refere ou a Israel, que foi rejeitado, mas Deus escolheu como uma nação no seu propósito redentor. No Salmo 18, o Salmo aponta para o próprio Cristo, que foi rejeitado, morreu numa cruz como um maldito, mas ao terceiro dia ressuscitou em glória. Portanto, o próprio Jesus Cristo está sendo apresentado como pedra angular. Não desperdice a oportunidade da graça, não rejeite a pedra principal. É isso que ele está nos mostrando através da citação. Cristo é a pedra principal. Sem Jesus Cristo não há construção. Sem Jesus Cristo não há salvação. Sem Jesus Cristo não há ressurreição, não há levantamento. Ele é a pedra angular, ele é a pedra principal. É ele que garante todas as bênçãos. Não desperdice a graça. Não rejeite a pedra principal. Quem rejeita a Cristo perde o reino. É isso que ele diz no verso 44, ou melhor, 43. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Quem rejeita a Cristo perde o reino. Quem rejeita a Cristo, olha o que ele diz no final do verso 43.
Perdão, 44. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Quem rejeita a Cristo perde o reino. Quem rejeita a Cristo é despedaçado, é arruinado, é destruído. Um rabino disse assim: se o jarro cai na pedra, pobre jarro. Se a pedra cai no jarro, pobre jarro. Seja como for, pobre jarro. Portanto, não seja um vaso quebrado, seja um vaso refeito. Que a pedra não caia sobre você como juízo, nem você caia sobre a pedra em maldição, mas que Jesus não seja na sua vida pedra de tropeço, mas seja rocha de salvação, abrigo verdadeiro, fortaleza para a nossa alma. Não desperdice a oportunidade, não faça como aqueles lavradores terríveis, não faça como aqueles religiosos. Eles estavam num templo, mas rejeitando a graça, a pedra principal, Jesus Cristo. Jesus, por intermédio de sua palavra, está no templo e nos convoca a escutar a palavra. Escute a palavra, atente, ouça, creia. Não basta apenas ouvir, é preciso crer. É preciso reconhecer o meu pecado, a minha queda, a minha falência espiritual. É preciso arrepender-me. É preciso correr para Cristo, abraçar a Cristo como meu Salvador, restaurador, libertador. Corra para Cristo, entregue-se a Cristo, viva em comunhão com Cristo verdadeiramente. Não esteja só no templo físico, esteja nele, o templo espiritual, a arca da salvação, a pedra angular, a rocha eterna. Não rejeite, acolha Cristo pela fé. Você que acolheu, glorifique a Cristo, porque Ele te reconstrói, Ele te levanta, Ele te restaura. E você que ainda não teve esse encontro com Cristo, não rejeite, acolha Cristo pela fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu queria encerrar esse culto cantando um hino, para encerrarmos e orarmos. Se você deseja, Juliano, vem aqui rapidamente. 408, rocha eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar. Joselito, sabe? Se alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida à pedra principal, você que está quebrado, falido, mas você quer um restaurador, aquele que vai te perdoar, te levantar, entregue-se a Cristo. Enquanto cantamos essa música, entregue o seu coração a Jesus, reconheça a sua necessidade. Rocha eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar. Só teu sangue lá na cruz, derramado em meu lugar, pode a mim, Senhor, valer. Do pecado proteger. Preste atenção na letra. Não por obras nem penar, plena paz terei aqui. Só tu podes consolar. Há perdão somente em ti. Rocha eterna, só na cruz eu confio, ó meu Jesus. Nada posso, meu Senhor, nada eu tenho a te ofertar. Sou tão só um pecador, teu amparo a suplicar. Rocha eterna,
assim. Tua graça e amor por mim. Vamos cantar a última estrofe de pé. Se puder colocar a letra para nós cantarmos juntos. Quando derradeiro olhar a este mundo aqui vou ver, e no trono eu te encontrar, teu chamado a responder. Rocha eterna, espero ali, abrigar-me salvo em ti. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque tu és a pedra principal, a pedra angular, tu és a rocha eterna. Em ti somos perdoados, em ti somos libertos do poder do pecado, em ti somos salvos. Dá-nos um coração constantemente grato, Senhor. Um coração que reconhece as tuas dádivas. Um coração que reconhece que em ti somos libertos para viver uma vida de frutificação, uma vida de santidade, uma vida de fidelidade. Espírito Santo, realiza uma obra poderosa nos nossos corações. Que possamos ser ouvintes atentos e que possamos ser crentes obedientes e fervorosos para a glória do teu nome. Graças te damos, Senhor, por esse culto que a tua graça nos concede. Graças te damos por cada irmão e irmã que subiu à tua casa nesta noite para te adorar. Que a tua palavra, Senhor, possa continuar fazendo efeitos em nosso coração ao longo da semana. Leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos, ó Deus, uma semana ricamente abençoada na tua presença. Eu peço por meus irmãos e minhas irmãs no exercício de suas vocações, que o Senhor os ajude, que o Senhor os capacite, que o Senhor os guarde, e que tudo que façamos, Senhor, possamos fazer para o teu louvor e para a tua glória, e para testemunho nesse mundo de trevas, de que somos a luz do Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém.